tarde, pessoal. Estamos de volta para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar das orações coordenadas. Então, coordenação e contexto e sentidos. Este conteúdo inicia na página 95 do manual didático de vocês, ok? Pessoal, falar de orações coordenadas é falar de período composto. Então, antes de entrar nas orações coordenadas propriamente ditas, vamos fazer uma breve revisão de período. Período simples e período composto. Então, pessoal, primeiramente, o que é período? Período é um enunciado, a grosso modo falando aqui, é um enunciado que contém verbos, que contém oração. Então, se eu tenho um único verbo, eu tenho uma única oração, consequentemente, eu tenho um período simples. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho um período composto. Se eu tenho 10 verbos, eu tenho 10 orações, continua sendo período composto, ok? Aí nós temos aqui, ó, o período pode ser caracterizado pela presença de uma ou de mais orações, por isso pode ser simples ou composto. Então, se tiver apenas uma oração, eu tenho período simples. Se eu tiver mais de uma oração, eu vou ter período composto, ok? Veremos aqui. Período simples apresenta apenas uma oração. Também pode ser chamado de quê? De oração absoluta. Nós temos exemplos aqui. Hoje está tão quente. Pessoal, primeiramente nós temos que buscar sempre o verbo, porque o verbo é o quê? É o centro, é o elemento básico da oração. Então, quantos verbos eu tenho aqui? Eu tenho apenas um verbo, eu tenho estar. Se eu tenho só um verbo, eu tenho só uma oração, então eu tenho um período simples. Maria sorriu para João. É o mesmo caso, eu tenho apenas um verbo, eu tenho apenas uma oração, nesse caso eu tenho um período simples. Período composto apresenta duas ou mais orações. Aí nós temos exemplos aqui. Conversaremos quando eu voltar. Nós temos quantas orações aqui? Nós temos duas orações, porque nós temos dois verbos. Temos conversaremos e temos voltar. Então, se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Aqui, é sua obrigação explicar o que aconteceu. Eu tenho quantas orações? Eu tenho duas. Por quê? Porque eu tenho dois verbos. Se eu tenho duas orações, então eu tenho um período composto. Aqui, descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Eu tenho 4 orações. Por que eu tenho 4 orações? Porque eu tenho 4 verbos. Então, mais uma vez eu tenho um período composto. Ok? Agora vamos falar das orações coordenadas propriamente ditas. Vamos ver aqui. Oração coordenada é a que se coloca do lado de outra, sem desempenhar função sintática. Elas são o quê? Sintaticamente independentes. Ou seja, uma oração nunca vai funcionar como objeto direto ou complemento verbal, digamos assim, da outra. Elas são sintaticamente independentes. Sintaticamente, não semanticamente. Temos que ter isso em mente, ok? Então, são ligadas por conectivos, que são as conjunções, ou elas podem ser justapostas, separadas o quê? Por vírgula, ou também pode ser ponto e vírgula. Nós temos aqui, a atriz falou aos jornalistas e despediu-se em seguida. Eu tenho aqui duas orações, por quê? Porque eu tenho dois verbos, eu tenho o verbo falou e tenho o verbo despediu-se. Então, eu tenho dois verbos e eu tenho, na segunda oração, uma conjunção que a introduz. Então, nesse caso, eu tenho uma oração coordenada sindética, porque se eu tenho uma conjunção, eu tenho sindética, ok? Então, as orações coordenadas são classificadas em sindéticas e assindéticas. Pessoal, para melhorar o entendimento de vocês, vamos aqui. Pessoal, uma doença assintomática é uma doença sem sintomas, ok? Então, esse AS aqui, esse AS,
esse prefixo é um prefixo de negação. Está dizendo sem sintomas. Aí então, se eu tenho as palavras sindéticas e assindéticas, primeiramente eu quero falar para vocês o que é sindética. Pessoal, sindética, a palavra sindética, ela é derivada da palavra síndeto, que síndeto é a mesma coisa que conjunção, ok? Então é o seguinte, se eu falei para vocês que uma doença sintomática é uma doença sem sintoma, então esse AS aqui está negando, sem sintoma. É o mesmo caso. Pessoal, se eu tenho um AS aqui, AS, esse prefixo quer dizer que é sem conjunção, porque sindética eu falei para vocês que é conjunção. Então, as sindéticas são as orações que não têm conjunção. E as sindéticas têm conjunção. Ok? Nós temos aqui. Aí aqui é sem conjunção. Eu acho que ficou claro. Esse AS está negando, ou seja, está dizendo que não tem. A sintomática não tem sintoma. As sindéticas não tem o quê? Não tem síndeto, não tem conjunção. Ok? Vamos aqui. Então, pessoal, falamos que as orações são classificadas em sindéticas e assindéticas. Vamos ver aqui. As sindéticas são as orações coordenadas que não são introduzidas por conjunção, como falei anteriormente aqui para vocês. Aí nós temos um exemplo aqui. Aproximou-se, observou tudo ao redor, nada disse. Pessoal, nós temos 3 orações. Por que nós temos 3 orações? Porque nós temos 3 verbos. Temos aproximou-se, observou e disse. Então aqui eu tenho uma oração coordenada. Por que ela é coordenada? Porque elas estão colocadas uma justaposta à outra. Então, mas aqui eu não tenho conjunção. Elas são o quê? Separadas por vírgula. Em nenhum momento aqui apareceu uma conjunção. Por isso que elas são assindéticas. Assindéticas quer dizer o quê? A ausência de conjunção. Já as sindéticas, elas são as orações coordenadas introduzidas por conjunção. Veremos aqui. Deve ter chovido à noite, pois o chão está molhado. Pessoal, quantas orações nós temos aqui? Nós temos 2 orações, porque nós temos 2 verbos. Aí você pode dizer, não, mas aqui nós temos 3 verbos. Deve ter chovido. Mas aqui funciona apenas como um verbo. Aqui eu tenho uma locução verbal. Tem o sentido de um único verbo. E aqui nós temos está, mais um verbo, mais uma oração. Então, eu tenho 2 orações. Aqui está dizendo que elas são introduzidas por conjunção. Percebam aqui, ó, conjunção pois, que está introduzida aqui na segunda oração. Ok? Prosseguindo. Aí nós temos aqui a classificação das orações coordenadas sindéticas. Pessoal, elas classificam-se de acordo com o tipo de relação semântica que estabelecem com a outra, ou seja, de acordo com o sentido que uma oração tem em relação à outra. Aí nós temos aqui, primeiramente, eu lembro aqui para vocês que as orações coordenadas sindéticas, elas se classificam em 5, são 5 tipos de orações. Aí nós temos aqui a primeira, aditivas. O nome já o quê? Já denuncia que trata-se de adição, de acréscimo, de soma. Então, estabelecem em relação à oração anterior uma ideia de acréscimo, adição ou soma. Aí nós temos um exemplo aqui. Adoro cinema e sempre vejo filmes de arte. Então, pessoal, nós temos aqui 2 ideias que são acrescidas, que são somadas uma à outra. Primeiro, eu adoro cinema, a minha primeira oração.
e sempre vejo filmes de arte. A minha segunda oração, que esse E aqui funcionou como que? Como elo, como algo que juntou as duas, ok? Então, indica uma adição, um acréscimo de uma ideia à outra. E elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas aditivas. E, nem, que, não só, mas também, etc. Pessoal, essas não são as únicas. Destaquei aqui as principais, mas temos outras conjunções também que são aditivas. Nós temos a adversativa. Pessoal, a adversativa lembra o quê? Lembra adversário. Adversário, seu adversário é contra ou a favor? É contra você, não é? Então, indica uma oposição, um contraste. Indica também uma compensação ou uma ressalva, a depender do contexto. Nós temos aqui, gostaria de viajar este ano, mas não tenho dinheiro. Isso por quê? Pressupõe que quem vai viajar tem dinheiro, mas aqui teve uma quebra de expectativa. Algo se opôs. Esta segunda oração se opôs à primeira, dando o quê? Uma ideia de contraste, de oposição. Aí, estas orações, elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas adversativas. São elas mais, porém, todavia, no entanto, entretanto, e etc. Temos outras, mas estas são as principais. Pessoal, aqui, ó, gostaria de viajar este ano, porém, não tenho dinheiro. Gostaria de viajar este ano, entretanto, não tenho dinheiro. Todas elas têm o mesmo sentido aqui, sentido de oposição, ok? Aí nós temos as alternativas. O nome também já denuncia, indica o quê? Uma alternância, ou uma coisa ou outra. As duas coisas não podem acontecer simultaneamente, não pode acontecer ao mesmo tempo. Vamos aqui, ó. Vou ao cinema ou vou dormir mais cedo? Não tem como você fazer as duas coisas. Eu ando de bicicleta ou jogo bola? Não tem como você praticar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui uma alternância de ideias. Elas são introduzidas pelas conjunções coordenativas alternativas. Ou temos a conjunção ou, que pode aparecer só. As demais tem que aparecer sempre em casal. Tem que aparecer sempre a dupla. Ou, ora, já, quer, etc. Nós temos aqui ou viajo ou vou estudar. Ou uma coisa ou outra. Ou você viaja para a praia, ou então você se concentra nos seus estudos. As coisas não podem acontecer simultaneamente. Ou uma coisa ou outra. É uma questão que você vai ter que optar. Faça uma coisa ou faça a outra, ok? Conclusivas. Exprimem uma ideia de quê? De conclusão, naturalmente. Ou consequência em relação a um fato expresso na oração anterior. Estou com febre, por isso não vou ao clube. Pessoal, vocês percebem aqui que eu tenho o por isso, que eu poderia trocar por qualquer uma dessas outras aqui, dessas conjunções coordenativas conclusivas. Estou com febre, logo não vou ao clube. Todas elas dão o quê? Dá a ideia de quê? De conclusão, ok? Aí nós temos as explicativas, que elas explicam o quê? O motivo da declaração feita na oração anterior. Não demore, porque sua mãe fica preocupada. Pessoal, prestem atenção uma coisa. Pessoal, sempre que a gente dá uma ordem para alguém, esta segunda oração vai ser o quê? Vai ser explicativa, porque toda ordem tem uma explicação. Não demore, porque sua mãe vai ficar preocupada. Então, está explicando. Não saia na chuva, pois você pode ficar resfriado. Então, toda vez que eu der uma ordem, a segunda oração será sempre introduzida por uma conjunção explicativa, ok? Aí temos aqui, são introduzidas pelas conjunções coordenativas explicativas, porque aí o pois, prestem atenção, porque o pois, ele pode ser conclusivo e pode ser também explicativa. Na conclusiva, o meu pois, como temos aqui, ó,
O pois, ele tem que ser colocado depois do verbo. Já aqui, o pois tem que ser colocado antes do verbo. Não é a mesma coisa, pessoal. Tem que prestar atenção. O pois na explicativa aparece antes do verbo e o pois na conclusiva aparece após. Ok? Então, pessoal, nós vimos aí as orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Um conteúdo muito fácil, no entanto, requer muita atenção, muito cuidado por parte de vocês, ok? Então, pessoal, desejo a vocês uma boa tarde, bons estudos. A gente se encontra na próxima aula. Forte abraço a todos.